Muito bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa aula de mediação de aprendizagem, né? A continuidade aí na nossa terceira aula. E eu vou abordar com vocês hoje a teoria da aprendizagem organizacional, tá? Esse é um tema que ele é voltado a trabalhar com 5 pilares da aprendizagem, né? Mas quando a gente fala sobre a aprendizagem organizacional, nós estamos falando exatamente sobre empresas, sobre indústrias, sobre organizações. Então, nessa teoria de aprendizagem comercial, a gente tem uma pequena definição aqui, né? E no slide seguinte a gente vai ter uma conclusão sobre o que é a teoria da aprendizagem organizacional. Então, é aí um conceito, né, de um processo de uma apropriação de novos conhecimentos, seja níveis individuais, em grupo ou organizacionais, né, e organizacionais. Envolve todas as formas de aprendizagens, formais e informais. Quando a gente fala de aprendizagem formal, nós estamos falando aí de um método de aprendizagem voltado a a uma apostila, a um livro, né, a uma sala de aula. Mas quando a gente fala em uma aprendizagem informal, nós estamos falando sobre uma área prática, né, de uma aprendizagem voltada aí, baseado nos problemas, né, nas problematizações e também no dia a dia de cada um, principalmente aí dos trabalhadores, no nosso caso. Bem, quando a gente fala sobre o contexto organizacional, ele deve estar alicerçado, né, deve estar baseado aí em cima de uma dinâmica de reflexão e ação sobre as situações, problemas e voltado aí, para o desenvolvimento das competências gerenciais. Quando a gente fala então de aprendizagem organizacional, nós estamos falando acima de tudo, né, de uma forma nova de conhecimento de uma maneira bem variável e constante, justamente por causa das dinâmicas e as demandas que as empresas necessitam, né? Seja de maneira direta ou indireta, né? Do que ocorre dentro ou fora da empresa. Então, quando a gente fala de uma maneira bem superficial de aprendizagem organizacional, eu preciso entender o que é uma organização, qual que é o foco dela, qual que é o nível de aprendizagem daquelas pessoas que compõem a organização, né? Quando a gente fala sobre empresa, principalmente, a empresa ela é uma estrutura, é um prédio, né? É um local, seja ele próprio, seja ele alugado, mas as pessoas que estão ali dentro que fazem o contexto da empresa, as pessoas que participam da empresa, os trabalhadores, são eles que aprendem, né, de maneira organizacional. Sendo assim, na segurança do trabalho, principalmente aí que é o nosso foco, nós temos que entender que existe ali um trabalho em equipe, existe um trabalho em grupo, existe uma forma de trabalhar a mediação de aprendizagem perante somente a um indivíduo, né, no qual você está ali como papel de educador, né, o técnico de segurança que vai trabalhar com consultoria, com treinamentos, ou que trabalha diretamente na empresa, ele tem que ter uma visão, né, de trabalhar também com a educação dos trabalhadores, tá? Não é simplesmente fornecer lá o plug auditivo para ele, preencher FGPI, vira as costas e vai embora. Ele tem um papel fundamental, que é esse papel da educação. Significa também aprender com a própria empresa, tá? Então, o funcionário buscará o conhecimento dentro dela mesma, justamente porque não existe, pessoal, uma empresa no qual ele só produza, né? Produção, produção, produção. Inclusive, durante o processo de produção, de transformação daquele produto, a empresa ela está ensinando alguma coisa ou algo àquele funcionário, seja ele um funcionário novo, seja ele um funcionário mais antigo na casa. Então, a empresa ela vai ser ali um ambiente de conhecimento, bem semelhante a uma sala de aula, né? Então, até tem uma frase de uma música aí que fala que a vida é uma escola. E de fato, a vida é uma escola, o trabalho é uma escola. A escola não é só aquele local que a gente vai receber aulas e orientações. A vida é uma escola, a gente aprende aí no dia a dia.
sem precisar criar um novo modelo de informação e aprendizagem. Acontece um ciclo sem fim que ocorre de uma maneira constante e detecta e corrige os erros constantemente, tá bem? Então, quando a gente fala sobre empresa, a gente fala sobre a educação e a organização, ela tem um formato, né, muito bem definido, né, e algumas empresas vão ser bem distintas uma das outras, tá? Então, eu lembro que, por exemplo, eu trabalhei numa empresa de uma cultura de segurança extremamente rígida, no qual, para você adentrar na empresa, você passava por um processo de integração, você fazia uma provinha, para depois você pensar em visitar a indústria, né, a planta da empresa. Sempre acompanhado com alguém mais velho dentro da empresa, alguém que estava te acompanhando, te informando, porque os riscos organizacionais, os riscos da empresa, inclusive os próprios segredos industriais, eles são bem restritos nesse sentido. Em compensação, já trabalhei em outra empresa que ela não se importava muito com essa questão de cultura, né? A cultura deles, na verdade, era sem cultura, não existia cultura nenhuma de segurança. E no meu papel de criar, né, essa cultura de segurança, gera tempo, gera esforço e gera bastante dedicação de cada um, seja técnico de segurança ou qualquer outro profissional do SESMIT, né? E, na verdade, é um papel da alta direção até os funcionários, né? Passando ali por supervisores, diretores, né, gerentes, até chegar nos seus encarregados e funcionários. A aprendizagem organizacional, ela junta as pessoas, ela vai agrupar as pessoas para aprenderem de novas formas, para atingirem resultados diferentes, aprendendo ali uns com os outros. Então, quando a gente fala sobre cultura organizacional na segurança do trabalho, eu preciso saber basicamente que eu não venho aqui numa indústria nova, numa empresa nova, e compro uma cultura de segurança, né? Não existe no Mercado Livre, não existe no Google, não tem na OLX para você comprar esse produto e levar para a empresa. Ela é implantada no dia a dia, ao longo do tempo, e também ela ali precisa ser parte, né, de uma pessoa e, consequentemente, unindo umas às outras. Quando a gente fala sobre a aprendizagem organizacional nas empresas, ela se baseia neste pensamento. Criam, pensam, planejam, implementam ações que levem ao crescimento da empresa e do planejamento de futuras ações. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que é famosa e isso é um motivo de orgulho para eles, né? Não tem problema a gente falar sobre isso. A empresa 3M, né, que é uma empresa americana, que ela tem sede aqui no Brasil, ela tem na sua cultura de segurança, no seu dia a dia ali, né, durante a semana, ela separa um período, né, do dia, obviamente que isso aí é acordado junto com seus supervisores, com seus gestores, ela separa ali um pedaço da sua semana para você pensar em produtos de inovação, né? Então, imaginem vocês ali numa quinta-feira pela manhã, é o dia que você vai para o trabalho para pensar. Você não produz, você não liga o computador, você não pega nenhuma peça para produzir. É um horário que você chega ali, que você precisa e necessita pensar sobre coisas novas, sobre inovação. Quando a gente fala sobre essa visão de crescimento da empresa, esse período que você não está produzindo, entre aspas, você está pensando em algo novo para se tornar talvez um produto daquela organização. Sendo assim, isso vai gerar ali, uma futuração de marketing, uma futuração de um produto comercial. Obviamente que não é simplesmente ter uma ideia e querer implantá-la. Passa por uma série de recursos ali, de avaliações gerenciais e ainda a questão de recursos, mas é uma possibilidade totalmente diferente do que a gente verificava no passado, né? Daquela produção em linha de produção, aquela produção em massa, sequencial, no qual o trabalhador
ele chega a trabalhar ali mais do que 12 horas no dia para atender a sua necessidade. Então, o ato de pensar também no trabalho, baseando aí no pensamento de criação, planejamento e implementação dessas ações, elas podem gerar um crescimento da empresa, né, e, sem sombra de dúvida, uma futura ação. Então, a aprendizagem organizacional, ela vai ainda, né, numa perspectiva bem holística, bem ampla, trabalhar com o pensamento das pessoas, com os pensamentos dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E não é só o fato de deixar eles pensando, mas sim também ouvi-los no momento em que eles tiverem essas ideias. Na segurança do trabalho, a gente pode fazer isso através do que a gente chama de brainstorm, né? Ou tempestade de ideias. Quando a gente se reúne, né, e apresenta um problema para aqueles trabalhadores durante um curso, durante um treinamento, né, e deixa ali eles debaterem essa situação para que eles apresentem um resultado futuro, tá? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa também que ela era de um ramo plástico, então ela fabricava ali galões plásticos, garrafinhas plásticas, até tanques de combustível, né, de plástico, aí, tanques de combustível que vão em Scanias, né, em caminhões, em ônibus. E um dos dias que a gente reuniu alguns membros da empresa foi justamente para levantar uma situação problema. A situação problema era da segurança do trabalho, porque esse produto plástico ele precisava ser rebarbado, precisava ser retirado um pedaço do plástico com uma faquinha. Então, alguns usavam um estilete, outros usavam uma faquinha, outros usavam uma faquinha que trouxeram de casa, mas ninguém se preocupava com o problema raiz ali, a solução do problema, da causa raiz daquele problema. Até um dia que um senhor, né, bem antigo ali na empresa, ele deu a ideia de usar no molde da máquina, né, uma espécie de uma faquinha, né, na verdade uma espécie de um gilete ali de uma espécie de uma afiação diferente no molde, para que quando a peça fosse feita, o molde já fizesse esse corte. Na época a gente ouviu aquela ideia, pensamos nas possibilidades, levamos para o pessoal da engenharia, o pessoal da engenharia projetou, demorou algo em torno de 3 meses, e aí saíram os primeiros moldes, no qual, a partir do momento que fazia o fechamento do molde, ele já fazia o corte do produto plástico. Então, eliminou os problemas das faquinhas dentro da empresa e acabou, de certa forma, gerando ali um bom tempo sem acidentes por um descuido, né? Um acidente pérfuro cortante. Então, de uma ideia de um trabalhador que está ali no meio de todos nós, que às vezes passou desapercebido no dia a dia, que ele só tinha uma função que era adentrar a empresa, passar o cartão, produzir, almoçar dentro da empresa, passar o cartão e ir embora. Durante 20 minutos que a gente teve ali de debate, de discussão de ideias, ele trouxe uma oportunidade muito grande de crescimento para a organização e principalmente para a segurança do trabalho, tá bem? Então, só para vocês terem ideia de como é um dos fatos que isso pode melhorar a situação da segurança do trabalho dentro das empresas. A gente pode adotar também, né, que as empresas elas precisam rapidamente se adequarem às mudanças, sendo possível aí também alterar modelos inteiros de gestão se necessário. O que a gente adota hoje, né, de maneira mais atual, né, são as empresas chamadas empresas orgânicas ou também chamado de empresas flexíveis, né? Mas porque esse efeito ocorra, né, é necessário que as pessoas da organização elas tenham a intenção e a vontade, acima de tudo, de mudar a sua gestão, a forma de pensar, de interagir, aceitando de bom grado novas ideias, tendências e mudanças. Tá? Então a gente precisa, de maneira bem mineira, né? Maneira bem calma, de maneira é, bem paulatina, né? Maneira bem
homeopática, apresentando ali pequenas pílulas, né, de mudanças, porque algumas pessoas elas são receosas, né, às novas ideias, tendências e mudanças. Sendo que isso pode acontecer porque ela sempre vai ter aquele pensamento: ah, na minha época era assim, né? Ou senão, eu sou da época que a gente fazia de tal forma. Era o modelo que tinha naquele momento, né? E acima de tudo, a gente tem que pensar que funcionou até aqui. Então, não posso afirmar se ele está errado ou se ele está certo. Aquela pessoa com um pensamento um pouco mais antiquado, digamos assim, a gente não pode imaginar que ele está errado por pensar daquela forma, porque foi a forma com que ele aprendeu e a forma que vem dado certo até aqui. Sendo assim, para a gente criar uma empresa flexível no contexto da segurança, né, e também da aprendizagem organizacional, eu preciso me basear em alguns modelos, né, e eu vou passar eles para vocês aqui ao longo da aula. Entender que a aprendizagem organizacional ela vai ter 5 disciplinas básicas aí, mas o que vai gerir aí tudo, essa disciplina básica, né, essa disciplina de aprendizagem, sempre vão ser a liderança integrativa, raciocínio sistêmico, né, pensamento compartilhado ali, uma forma de pensar e apresentar uma competência coletiva para lidar com a complexidade que é a segurança do trabalho. Não é simplesmente entregar um plug auditivo para o trabalhador. Falei isso na primeira aula para vocês. Quando a gente pensou em fazer o técnico em segurança, a gente vinha daquela visão que o técnico era aquele manda-chuva, aquele policial, né, que ele fica entregando os equipamentos e punindo o trabalhador, e porventura apresentando uma multa, né, para ele, caso ele não faça o uso adequado daquele produto. Ele precisa entender a necessidade da utilização, que faz parte da lei, e na sequência entender das consequências do não uso daquele plug auditivo, por exemplo, da perda auditiva, da relação que essa perda auditiva pode ter com problemas de convívio familiar e, além de tudo, entender que essa eventual perda auditiva não faz mal somente para ele, mas para toda a empresa, tá bom? Então, quando a gente fala da complexidade da segurança do trabalho, a gente pode interagir aí com as disciplinas de aprendizagem organizacional, porque a gente também precisa de um domínio pessoal, modelos mentais, aprendizagem coletiva e uma visão compartilhada, tá bem? Eu vou falar isso ao longo da aula, sendo assim eu não vou ficar detalhando muito aqui esse slide, mas eu vou explicar tópico a tópico ao longo da aula. Primeira, então, vem da teoria da aprendizagem organizacional, que é o pensamento sistêmico, que é aquele famoso pensamento, né? Pensar fora da caixa. Às vezes, pensar fora da caixa não é a melhor solução. Você pode pensar dentro da caixa, né? Não tem problema nenhum, desde que você não esqueça que a sua visão ela tem relação com todo e para toda que ação a ser tomada. Deve-se ter uma ideia que poderá atingir outras áreas da organização e da sociedade. Baseado também na minha experiência, aí, na experimentação que eu tive em algumas empresas, certa vez, né, a gerência da minha empresa, do Recursos Humanos, ela queria implementar um peso adequado para a movimentação de cargas. Então ele colocou lá para que eu criasse uma regra, e essa regra ela seria baseado num número X de peso que a pessoa podia levantar. Então, basicamente num cálculo matemático, né, nós temos, por exemplo, dentro da ergonomia, uma recomendação. Na recomendação, a gente pode seguir ou não, tá? Então, é igual uma sugestão, né, de melhoria. Olha, eu recomendo que você carregue somente 23 quilos por dia, tá? Ao longo do seu trabalho. Se for numa indústria metalúrgica, isso vai ficar um pouco fora do contexto social ali e da própria organização. Vai impactar, né, setores distintos da empresa.
E eu lembro que eu expliquei isso pro meu gerente diversas vezes, mas ele queria porque queria uma regra, né, um documento que afirmava que todos os trabalhadores só poderiam levantar até 23 quilos de uma peça. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala em 23 quilos, é uma recomendação, né, uma recomendação americana de um outro órgão bem semelhante ao Fundacentro que nós temos aqui no Brasil. É uma fundação, um órgão, né, uma entidade americana chamada NIOSH. E eu expliquei para ele essa recomendação e eu falei, olha, isso é baseado, né, em um estudo que foi feito lá no ano de 88, depois foi revisado em 91 e a última revisão foi em 93. E aí ele ouviu 23 quilos, acho que isso soou muito bem no ouvido dele, 23 quilos. E ele falou, isso, vamos colocar essa regra aqui. Mas a gente não pensou no impacto que isso geraria, né, na segurança do trabalho, e inclusive em setores fundamentais, como o setor de produção. E aí isso foi passado, né, de maneira bem de cima para baixo, né, de pensamento hierárquico, né, diferente do pensamento da cultura orgânica, né, de ouvir os trabalhadores, de ouvir aquela parte da empresa. E aí começou a apresentar os primeiros problemas. Com 3 dias a gente teve que tirar essa regra de funcionamento, tá? Então, quando a gente fala pensar dentro da caixa ou fora da caixa, se você for dentro da caixa, você vai ficar numa zona de conforto, né? Que a gente costuma ouvir aí de palestrantes motivacionais e tudo mais. Mas se você estiver dentro da caixa, você precisa pensar na sua realidade. Qual que é a realidade daquela empresa? Eu posso aplicar essa regra de 23 quilos, por exemplo, dentro de uma papelaria, dentro de uma empresa que tem itens com baixa rotatividade, né? Não saiam tantos produtos e, consequentemente, que esse peso ele não seja manipulado de maneira frequente, tá? Então, quando chega o produto lá, ele fica guardado no estoque, vai ali para as gôndolas, para os armários de venda, né? Ou para as prateleiras, mas é uma frequência muito baixa. Agora, numa produção que ela é extremamente rápida, dificilmente eu vou conseguir implantar esse sistema, tá bom? Ou qualquer tipo de regra. Já existe um pensamento ali dentro, já existe uma cultura, né, de produção. O que eu preciso apresentar são os requisitos de segurança, também. E aí eu preciso fazer isso de maneira sequencial, de maneira bem homeopática, de maneira bem difundida aí ao longo da minha permanência, né, dentro daquela organização, dentro daquela empresa. Os modelos mentais, né? Então eu preciso entender também que os modelos vão influenciar a nossa forma de ver o mundo e de agir. Então, tem pessoas que vão ter um pensamento totalmente distinto do seu em relação à segurança. Eu lembro também que uma vez eu conversei com um conhecido meu, que ele é biomédico, né? E ele fez uma postagem uma vez numa rede social de uma foto no qual ele estava mexendo no equipamento lá da biomedicina, sem luva, né? E, poxa, aquilo para um técnico de segurança, né, principalmente no começo da sua carreira, né, é, é extremamente ruim, né? A gente olha aquilo e fica pensando, poxa, olha a falta de cuidado, falta de segurança, né? Poxa, uma luva, né, e tudo mais, e aquilo ficou guardado, né? Eu escrevi ainda naquela postagem dele, eu falei, faltou o EPI, né? E certamente existe uma cobrança muito grande dentro daquele laboratório em relação ao uso do EPI, né? E ele escreveu embaixo assim, EPI é para os fracos. Eu fiquei quieto naquele dia, né? Eu falei, poxa, vamos esperar que cada pessoa também tenha o seu processo de amadurecimento, né? E recentemente ele postou uma outra foto em uma outra rede social, agora paramentado, né, com macacão Tyvek, com luva nitrílica, com máscara, né, aquele face shield que está sendo utilizado agora, respirador N95, porque afinal de contas ele está trabalhando dentro de um hospital, né? E aí eu não pude perder a oportunidade, né? Eu falei assim, olha, EPI é para os fracos, né? E eu certamente, né?
ele deve lembrar desse episódio no qual eu citei a falta de luva no momento que ele estava manipulando, né, um produto. Isso eu estou falando de quase 10 anos atrás. E nesse momento agora ele está fazendo uso, né, dos equipamentos de segurança. Então, quando a gente fala sobre esse modelo que influencia a forma de ver o mundo e de agir, né, tem pessoas que elas vão ser mais ríspidas, né, no convívio social, e eu preciso, né, mostrar a importância da segurança do trabalho acima de tudo, não simplesmente da entrega e fornecimento do EPI, mas para que ele compreenda que o seu modelo mental de pensar pode ser o correto, pode ser o certo, mas que o dele não pode ser inutilizado. O que ele precisa fazer é mudar o seu pensamento, tá bem? Então, aí eu estou mostrando até uma imagem aqui que de uma pessoa tem uma engrenagem na cabeça, né? Então, algumas pessoas vão ter um pensamento um pouco mais voltados dentro dessa engrenagem, tá bom? Então, se sair alguma peça dali, ou se não sair se a peça não estiver funcionando bem, uma das soluções é retirar essa peça e substituir. E a outra pessoa do lado, vocês estão vendo ali que tem algo mais próximo voltado de um encéfalo, de um tronco encefálico, de um cerebelo, né, da constituição de um cérebro, e dali saem pequenas conexões que são os neurônios. Então, o modelo mental ele se preocupa muito com o que a gente vai pensar, o que as pessoas vão pensar de tal ação, né? Então, quando eu falo dessa figura aí do neurônio, né? O neurônio é uma célula nervosa que ela trabalha nas conexões, fazendo as sinapses, né? Fazendo é, basicamente interações de um neurônio e outro. Então, quando eu falo sobre esse modelo mental, eu estou falando que a gente tem que ter um papel de segurança de contagiar a outra pessoa para que ela leve isso à frente, né? E não simplesmente que eu vou ser uma etapa do processo, ali uma peça do processo, tá bem? Mas nosso papel, acima de tudo, é contagiar a cultura de segurança independente de setores. Domínio pessoal, né, dentro da teoria da aprendizagem organizacional, nós temos também aí o domínio pessoal. Eu estou mostrando essa imagem aqui, mas primeiramente eu vou ler o que está escrito ali em cima, né? Trabalhar as competências barra personalidade de uma pessoa, como, por exemplo, desenvolver a paciência e o trabalho em equipe, entre outros. Dentro da segurança do trabalho, nosso papel, acima de tudo, não é só de atuar com a segurança do trabalho, mas ser um bom ouvinte, ser uma boa pessoa, tá bem? É, E quando a gente fala de ser uma boa pessoa, eu estou falando de incentivar aquele trabalhador, porque vão existir pessoas, né, e trabalhadores, consequentemente, que eles vêm de uma visão, né, e de um valor totalmente diferente do seu ou daquela empresa. E vocês já perceberam que existem pessoas que são autossabotáveis, as pessoas elas se sabotam naturalmente, né? Então, o nosso papel ali é criar um caminho, né? Aquele caminhozinho verde ali, cheio de dúvidas, para começar para as afirmações, para tirar ali qualquer possibilidade, né, da pessoa ficar num universo de incertezas, né, e começar a participar ali do processo de segurança. Só que esse domínio pessoal, ele não pode permanecer vinculado ao teu papel como técnico de segurança. O seu papel enquanto técnico de segurança é interagir com o trabalhador, mostrar o caminho para ele e simplesmente, né, como eu já falei isso em outras aulas, é aquele pai ou aquela mãe que tira as rodinhas da sua bicicleta e faz com que ele ande, né, de bicicleta a partir de agora. E o nosso papel enquanto educador, enquanto técnico em segurança do trabalho, como facilitador da segurança, é exatamente isso, mostrar o caminho e esperar que ele siga esse caminho, tá bom? Então, o domínio pessoal vai trabalhar exatamente isso, as competências e as personalidades daquele trabalhador ou daquela pessoa, tá? Para que ele desenvolva ali o trabalho em equipe e, consequentemente, uma paciência um pouco melhor, tá bem?
para que ele deixe de ser uma pessoa sabotável, tá? Então, pode acontecer muito isso, não só nas empresas, mas no seu dia a dia, no seu convívio familiar, né? Nosso papel enquanto educador, eu já falei isso diversas vezes, não é só na escola que a gente aprende, é também ensinar o caminho das pedras. Só fazer só uma pausa aqui para tomar um golinho de água. Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat que mandou alguma coisa. Tem alguma informação aqui? Não, mas vamos lá, vamos dar sequência. Falando ainda sobre a teoria da aprendizagem organizacional, nós temos aí a visão compartilhada, né? Então, é a capacidade das pessoas de trabalhar em prol de um mesmo objetivo e de uma mesma missão. Então, se você sabe que o seu papel na empresa, enquanto técnico em segurança, é preservar a integridade física do trabalhador, evitar os acidentes e colocar os riscos dentro de um limite tolerável, né, de segurança, os riscos ambientais dentro de um limite tolerável, eu preciso compartilhar essa minha visão com as demais pessoas que trabalham comigo ou trabalham naquela empresa, para que eles entendam que a união, né, desses trabalhadores vão gerar ali um trabalho em equipe com o mesmo objetivo. Então, nessa imagem que a gente está até utilizando, percebo que a gente está vendo o papel, né, do peão, né, lá no xadrez, quando eles se unem, né, o papel deles é proteger a rainha, tá bem? E a rainha, aí, no caso, não é o diretor da empresa, não é o supervisor da empresa, não é o gerente, não é o proprietário da empresa, mas o negócio como um todo, tá bem? Então, quando a gente fala sobre o negócio, nós estamos falando sobre o empreendimento, sobre a empresa, sobre a sua atuação no mercado. Gera-se anos, né, para começar uma empresa do zero, né, da base, para que ela seja conhecida, que seus produtos sejam escolhidos como produtos de qualidade, de aceitação no mercado, mas podem gerar semanas aí ou dias, e somente uma atitude não pensada podem gerar problemas extremamente graves. Todo mundo deve lembrar aí do que nós passamos no começo do ano, daquela empresa que teve problemas com a refrigeração, né, dos seus produtos, e acabou gerando aí alguns pacientes, alguns consumidores daquela cerveja, né? Alguns consumidores faleceram por causa desse problema. Através de perícias, através de avaliações, e somente agora, né, praticamente aí 6 meses depois dos primeiros ocorridos, que começaram em dezembro e janeiro desse ano, dezembro de 2019 e janeiro de 2020, a partir só agora nós encontramos aí a causa raiz, né? Será que algum funcionário nunca tinha passado ali, olhou para aquele produto e falou, nossa, tá vazando? Ah, mas é sexta-feira, vamos embora, amanhã, segunda-feira eu vejo isso. E será que ninguém parou para olhar na perspectiva ali da segurança do trabalho e observarem que algumas pessoas, né, dependem daquela empresa? Certamente o proprietário da empresa hoje ele está com uma dívida muito grande, ele está com um grande elefante branco, né? Ele está com uma empresa que não pode produzir, é, vai responder processo e certamente isso vai ser ruim, né, para ele, não só financeiramente, mas porque morreram pessoas, né? Então, certamente ele vai dormir algum dia aí, vai lembrar dessa situação, né? E nada tira, nada que faça parte ali que tire seu sono, né? Não vai ser agradável, tá bom? Os gestores daquela empresa, eles muito provavelmente vão ficar aí com uma mancha no currículo, talvez eles não consigam uma recolocação com no mesmo ramo, né, ou na mesma posição, né? Então isso muda certamente aí a sua qualidade de vida, a sua parte financeira também, sem sombra de dúvida. Alguns trabalhadores que atuam naquela empresa certamente tinham ali um emprego, tinham um salário, tinham um vínculo empregatício. A partir do momento que a empresa fecha,
eles acabam perdendo esse emprego, né? E uma recolocação nesse momento de pandemia já é mais difícil ainda, né? Porque para ajudar teve a pandemia na sequência, né? Em março. Então, a joia da coroa, ou a coroa ali, ela simplesmente ela deixou de ter o seu papel, justamente porque faltou uma visão compartilhada, tá? Algumas pessoas ali provavelmente não observaram que estava pingando, né, aquele tonel onde é armazenado a cerveja. Ninguém se preocupou com os riscos ali que isso poderia gerar, né? E hoje todo mundo, né, saiu perdendo de certa forma, tá bom? Então, quando a gente fala sobre trabalhar em prol do mesmo objetivo, uma mesma missão, na segurança do trabalho, eu preciso, o quanto antes, mostrar isso para os trabalhadores, para que eles entendam que uma atitude impensada dele, né, dentro da empresa pode custar não só o emprego daquele trabalhador, mas também ali a repercussão que isso vai gerar, de que a gente não consegue nem calcular dentro daquela empresa. A aprendizagem ela vai ocorrer em grupo, né? Então, dentro da teoria da aprendizagem organizacional, a gente também tem a forma de trabalhar em grupo, né? Então, é o aprendizagem que vai ocorrer em equipe, com desenvolvimento de capacidade juntos aprenderem a gerar resultados desejados. Assim, toda a equipe ela é levada de uma maneira a um outro patamar, né, de pensar da mesma forma e em conjunto, né? Então, eu estou mostrando para vocês aqui um videogame, né? A gente tem um conceito de gamificação, que é um conceito que veio com muita força nesse ano de 2020, né? Começou em 2018 e 2020, agora pela situação de pandemia, nós estamos mais em casa, né? Então os programadores estão agilizando aí o seu software, né? Os seus jogos, consequentemente, mas isso vai ser introduzido dentro das empresas de uma maneira bem mais realística, né? Vocês devem lembrar que quando começaram os simuladores de carros, né, para a gente fazer as aulas na autoescola, é um conceito de gamificação também. Então, você aprender de maneira mais lúdica, né, aprender brincando. E aí, esse jogo aqui, a gente não vai conseguir mexer nele, né, mas depois, se quiserem, até tento passar isso para vocês. Eu não sei se ele está com acesso gratuito, porque ele, de tanto download, ele caiu da rede, né? Então talvez ele volte aí, mas estou aguardando. Eu também tentei fazer o download aqui, não consegui, mas eu consegui pegar uma das imagens, né? Então vocês estão vendo ali que existem barreiras, né, que, que deveriam estar sinalizadas de extintor, que não deveriam ter nada obstruindo esses extintores, né? Trabalhadores, com EPIs, outros não, né? E quando a gente fala sobre aprendizagem em grupo, a gente pode trazer essa situação para justamente os trabalhadores, tá? Para que eles entendam, que eles entendem, né? Eles vão conhecer os equipamentos de segurança e tudo mais, mas que eles precisam aprender a sua atividade, o seu trabalho em grupo, tá bem? Então, quando eu falo ainda sobre aprendizagem, né, e gerar resultados desejados, toda equipe é levada a pensar da mesma forma e em conjunto, lembrar que cada um tem a sua responsabilidade dentro da empresa. Você, enquanto técnico de segurança, seu papel é um dos papéis mais complexos que nós temos dentro da organização. Você não só entrega os EPIs, você não só faz a gestão do uso dos EPIs ou, consequentemente, das fichas dos EPIs. Vocês trabalham com a vida das pessoas, tá? Então, quando a gente fala da complexidade do técnico de segurança, é exatamente por isso que a gente tem que trabalhar bastante essa questão da educação e do aprendizado, da forma com que as pessoas aprendem. E os resultados, né, para a gente chegar a um fechamento da nossa aula, as organizações, né, elas se norteiam na aprendizagem organizacional e obtêm resultados satisfatórios, como a qualidade no planejamento, então a qualidade no seu dia a dia e ainda o desenvolvimento daquele planejamento, a rapidez na tomada de decisão, né, para você tomar uma decisão hoje ruim, é muito mais fácil do que você tomar uma decisão boa.
porque geralmente a decisão ruim ela é tomada no ímpeto, né? Ela é tomada de uma maneira rápida, tá bem? E aí você não para, não reflete, não analisa as possibilidades para tomar uma decisão boa. A eficiência na previsão de mudanças, né? Então, quando a gente fala de mudanças, a gente fala de inovação e constantes, né? Inovações constantes na qualidade dos produtos, compartilhamento e compreensão da informação. O aprendizado ele aumenta a competitividade e, acima de tudo, a segurança nas operações industriais. Então, quando a gente fala desse fechamento aí da mediação da aprendizagem, a gente entende que estudar a segurança do trabalho e implantá-la, né, ela vai ter uma série de benefícios, né, mais benefícios do que malefícios para aquela empresa. Então, quando a gente fala sobre esses benefícios, nós estamos falando sobre a qualidade, a rapidez na tomada de decisão, a eficiência na previsão de mudanças e inovações constantes, na qualidade dos produtos, no compartilhamento e compreensão da informação, no aprendizado e no aumento da competitividade. Porque quando a gente fala sobre empresa, a gente não tem tempo para ficar discutindo, né, as inúmeras possibilidades que nós temos, né? Quando a gente não tem tempo, a gente precisa, né, fazer o nosso papel enquanto empresa, enquanto organização, enquanto indústria, para que sejamos melhores que os nossos concorrentes, né? Então, a segurança do trabalho também, ela está aí dentro, não só da qualidade, não só dentro do comercial, não só dentro do marketing, a segurança do trabalho, ela é fundamental para as operações industriais, tá bem? Então, eu espero que a gente tenha passado aí um tempo bom falando sobre a segurança do trabalho baseada na mediação de aprendizagem, né? E eu fico sempre à disposição de vocês, deixando aqui o meu obrigado e até breve, tá bem? Entre em contato comigo aí através do meu e-mail, através das minhas redes sociais, estou no grupo da sala de vocês também, se quiserem me chamar no WhatsApp, eu estou à disposição, sabe que eu respondo, né? Sempre que possível eu estou respondendo. Aí a gente vai se falando aí, aproveitando que esse distanciamento, ele criou o distanciamento, mas ele melhorou as conexões que a gente pode ter com as pessoas, tá bem? Então, você que acompanhou essa gravação até aqui, você que está assistindo essa aula gravada e está disponível no nosso canal aqui no YouTube, um forte abraço para todos, até a nossa próxima aula.